Oba! Bem-vindo ao quarto episódio da 7ª temporada do Podjor FC, uma parceria entre a CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM de São Paulo. Eu sou Valmir Jorge, o Pretão, e para apresentar comigo esse programa, estou aqui ao lado de Eduardo Tedesco, nome forte italiano. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Valmir. Nesse episódio, a gente vai ter a honra de receber o André Stepan. Ele que é jornalista formado pela FMU, começou a carreira como correspondente internacional no Diário AS, atuou na Rádio Transamérica como produtor e repórter. Em 2012, ele entrou na equipe do Corinthians, onde trabalhou como gerente de comunicação e conteúdo. Durante sua trajetória profissional, e que trajetória, realizou projetos de importantes competições, incluindo Fórmula 1, Fórmula Indy, surf, skate, vôlei de praia, atletismo, NBB, MMA e muitos outros. Em 2025, ele voltou ao Corinthians e hoje atuando como chefe de marketing digital, estratégias e novos negócios. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Edu. Obrigado, Valmir. Obrigado a galera da ESPM aí, o Vagnão, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, cara. Sempre precisa ter espaço na agenda para falar com a galera que está começando. Sempre muito bacana, é uma troca de experiência e aprendizado, não tenha dúvida. Ô André, pra gente começar esse episódio, velho, conta pra gente de onde surgiu essa paixão pelo jornalismo e se o esporte influenciou essa sua decisão. Cara, a paixão pelo jornalismo começou cedo, assim. Eu sempre consumi muito esporte, muito conteúdo esportivo na época, né? Nasci em 82, então há bastante tempo. Cara, basicamente ali era rádio, TV, jornal e revista, né? Então, sempre que a gente tinha futebol na TV, não era sempre, não era essa loucura que Era hoje raro, você né? tem. Era raro, pô. Você tinha que sentar na TV naquela hora, naquele momento, para assistir um futebol, não era o dia inteiro passando. Então, lembro muito, assim, claramente da influência que teve, acho que o Show do Esporte da Bandeirantes. Um gênio, né, visionário, Luciano do Vale, que enxergou o futebol feminino, entre outras, NBA, etc., NFL, tudo. Aliás, quem liga a TV hoje, vê a TV a cabo, assim, o tempo inteiro, ó, se você quiser ligar agora, você vai ver um jogo, tal. Se quiser ligar no YouTube, você vai ver o VT do jogo do Corinthians, enfim, do Palmeiras, enfim, whatever. Naquela época, era domingo das 11 às 8 da noite, então aquilo foi repercussão no mundo, pra você ter uma ideia. Era espetacular. Eu lembro de ver o Rui Chapéu, domingo. Nossa. Então, assim, o Luciano do Vale, de fato, assim, acho que ele despertou muito a paixão do conteúdo esportivo na minha geração. Óbvio que a gente tem outros players muito importantes, a Globo mesmo já vinha num movimento muito importante, o rádio. Eu lembro de jogar futebol com amigos embaixo do meu prédio, assim, e, cara, a gente tava jogando futebol e a gente deixava no rádio e tava rolando, sei lá, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, porque não tinha TV que exibisse o clássico naquela época. Não existia pay-per-view, não existia TV fechada, etc. Então, acho que, cara, desde que eu me conheço por gente, sempre consumi muito conteúdo esportivo e acho que a paixão vem daí. Meu pai brinca comigo até hoje e eu continuo fazendo isso, né? Acaba o jogo hoje também muito pela profissão, mas também pela paixão. Acaba o jogo, eu vou consumir conteúdo esportivo. Meu pai brinca, fala, pode parar de assistir que o resultado não vai mudar. Né? A gente fica vendo as polêmicas, etc. Pô, se o Corinthians perdeu, cara, desliga que perdeu. Se o Corinthians ganhou, puta, vai comemorar, mas sai da frente da TV. E eu sempre consumi muito TV, rádio, jornal e revista. E, obviamente, com o advento da internet, também comecei a consumir muita internet, que é o que está no hype hoje, mas assim, ou há muito tempo já. Mas acho que, cara, desde que eu me conheço por gente, consumo conteúdo esportivo, cara, eu tenho, acho que, essa ligação muito grande com o jornalismo. Assim, eu vou te dar um exemplo de idade, vai. O Corinthians, o Valmir talvez lembre, que o Valmir tem uma ligação com essa região, mas no Campeonato Paulista de 89, o Corinthians foi eliminado pelo São José. Eu tinha acabado de chegar de São José dos Campos para trabalhar na Rádio Bandeirantes em São Paulo com o Fiore Giliotti como convidado. Eu brinco com a rapaziada hoje, eu falo, hoje qualquer um trabalha em televisão, rádio, tá? Não é soberba, não é nada. É até para dar uma ideia de como era aquela época. Você se refere a uma época, eu vou bem mais lá atrás. 89, São José de André Luiz, e um monte de Tião Marino. São José tinha um baita time, disputava o Campeonato Brasileiro, Águia do Vale. Primeiro era o Formigão, depois virou Águia do Vale. Hoje deve estar na 4ª, 5ª divisão. Mas desculpa interromper. Não, cara, imagina. Te agradeço por isso até. Mas, cara, o Corinthians perdeu pro São José, não lembro se era sábado ou domingo, eu lembro que era final de semana que eu estava na casa da minha avó. E eu tinha um padrinho, que infelizmente faleceu faz 2, 3 anos, e que ele era otorrino. O Valmir conheceu, o tio Luiz. E, cara, assim, do nada, acabou o jogo, comecei a ficar com febre, e ele tava com a gente, e, pô, com febre, deve estar ficando gripado. Meu tio falou assim, ele não tem nada, ele tá com febre porque o Corinthians perdeu. É sério isso? É sério, cara. E aí, então vem, cara, de novo, eu tô falando quando eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, então desde como eu conheço por gente, eu tenho esse interesse muito grande por esporte mesmo, não só futebol, não só o Corinthians.
Adoro Olimpíada, adoro atletismo. Todas essas modalidades que você passou por aí, de fato, eu trabalhei organizando evento ou cobrindo. Então, cara, assim, eu sempre gostei bastante. A conexão com o jornalismo foi muito natural, eu acho, porque, cara, foi uma época em que optar trabalhar com esporte, além de você ser atleta, você tinha muito pouca opção. Ou você ia fazer educação física para se tornar ali um preparador físico, um treinador, ou você fazia jornalismo para ser um jornalista esportivo, para tentar ser um jornalista esportivo. Cara, assim, a área de direito esportivo estava engatinhando, a área de marketing esportivo não existia. A área de marketing esportivo no Brasil, cara, ela vem assim, eu brinco que ela começou pré-PAN de 2007, quando você nasceu. Então, pra gente, cara, assim, que é de uma geração ou duas anteriores... Nasceu com você. Tem uma responsabilidade grande. Então, cara, não tinha, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu prestei vestibular em 99 para 2000. Até a última prova da FUVEST eu entreguei, mal entregue, porque tinha o primeiro jogo do Corinthians Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro de 99, a final. E, enfim, acho que é por aí, cara. É uma conexão que vem de sempre. Tinha pouca opção. Não sei te dizer se tivesse medicina esportiva naquela época muito bem desenvolvida, direito ou marketing esportivo, eu tinha pendido para outra área. Mas como eu consumia, cara, conteúdo de manhã, assinando o Lance, ou a Gazeta Esportiva, ouvindo muito rádio, vendo muita TV, lendo a Placar, que também é outra baita referência de conteúdo esportivo no Brasil, histórico, eu digo. Cara, acho que tenho pouca dúvida que eu teria começado a carreira por aí também. Uma curiosidade, Valmir Georgiana. O Pedrão, o senhor, seu pai, nunca te deu um croque, não? Cara, meu pai liga pouco para futebol, assim. Tanto que o meu... Não, para quem não sabe, o pai dele é santista. Não é não tão doente, mas santista. Então, meu pai, assim, tanto que a minha paixão pela seleção brasileira, que é grande também, vem da conexão que eu tenho com meu pai para assistir futebol. Porque, assim, meu pai é santista, mas, cara, se o Santos não tá numa final ou brigando para não cair, meu pai nem sabe o que o Santos está jogando. Então, meu pai nunca ligou. E o meu padrinho, que eu citei agora há pouco, e o meu avô, que foi muito figura paterna em casa, porque meu pai viajava muito a trabalho no começo da minha vida, cara, eles eram muito corintianos, então foram me influenciando. Cara, quando eu percebi, eu já era muito corintiano numa fase que a gente roeu bastante osso ali. Anos 80, 90, perdia muito Palmeiras pro São Paulo, enfim, mas um corintiano, para ser um bom corintiano, tem que sofrer, né? Antes de entrar, bom, você falou vou entrar na fase boa aqui, 2012. Mas antes de 2012, só um depoimento rápido aqui. Foi a única vez na minha carreira de jornalista esportivo, como repórter esportivo, plantão, produtor, que eu chorei. Eu cobri o Palmeiras num jogo, numa final, e o Eduardo Luiz estava cobrindo o Corinthians. Só que o Corinthians perdeu e o Palmeiras saiu da fila naquele. Eu não conseguia trabalhar, me deu uma crise. Eu tinha uma mania no Pacaembu, gente. Hoje é tudo arena, tal. O Pacaembu era uma delícia. Quando saía gol do Corinthians, os caras da Federação Paulista falaram: próxima vez que gritar um gol aqui, nós vamos tirar sua credencial, você não vai trabalhar. Aí saiu um gol do Corinthians, no gol que eu estava trabalhando atrás, a gente ficava atrás do gol. Hoje você não pode nem falar com o jogador. Ficava atrás do gol. Saía gol do Corinthians, eu descia correndo a escada do túnel, ia lá na grade e gritava: gol, boa! Yeah! Aí subia, o fiscal falava: você tá bem? Eu, não, tô ótimo, tal. Senão eu morria do coração. Então, naquela final, o Corinthians perdeu pro Palmeiras, eu falei: Ligeirinho, vai fazer o Palmeiras, deixa eu fazer o Corinthians. Eu não consegui, cara, foi a única vez que... Aí depois o meu produtor falou: mano, você é profissional, o que você quer? Eu falei: velho, eu sou corintiano. Você fala mais alto, né, cara? Eu sou corintiano. Bom, em 2012, você iniciou, André, a sua primeira passagem no Corinthians. Foi gerente de comunicação e conteúdo. Um ano histórico pra gente, hein, velho? Ave Maria, com a conquista da Libertadores e do campeonato mundial. Aliás, bimundial. Eu enrosquei, bimundial. Como foi viver essa época dentro do Corinthians durante esse ano de grandes títulos, né, André Stepan? Cara, foi um ano mágico, assim, né? Eu costumo falar que eu dei muita sorte na minha primeira passagem pro clube, e até agora eu tô dando na segunda também. Eu dei sorte, não é que eu dou sorte pro clube, eu dei sorte de estar lá no chegar num momento legal, né? No momento certo, assim. Eu cheguei ao clube no começo de março, a trajetória da Libertadores já tinha começado, acho que o Corinthians já tinha disputado 1 ou 2 jogos. Falando um pouco da minha função na época, eu chego como coordenador de comunicação, eu saio em 2020 como gerente, né? E durante essa trajetória não é que eu fui construindo uma carreira lá dentro. Mas, cara, basicamente, assim, antes de entrar no tema da Libertadores, a minha missão no Corinthians foi, cara, abrir do zero, junto com o Guilherme Prado, que foi meu primeiro chefe lá, o departamento de comunicação.
até fevereiro ou março de 2012, o que o Corinthians tinha era uma assessoria de imprensa que basicamente atendia a base na Copa São Paulo e só na Copa São Paulo, o profissional o ano todo e a presidência. Então, assim, nenhum outro tema de comunicação o clube conseguia abraçar internamente. Então, a gente chegou com uma missão muito importante, né? O clube, os que não são SAF, eles são instituições políticas, então a gente chegou com uma missão muito grande de suprir demandas Só uma curiosidade pertinente ao que você está falando agora. Será que foi por isso que, durante um bom tempo, alguns nomes envolvendo o Corinthians foram registrados por pessoas assim, tipo, olha, é meu, tal nome é meu, tal nome, e o próprio Corinthians, durante um período, não podia usar, e alguns até hoje não pode usar? Foi naquele período que era meio que terra de ninguém, nessa área? Cara, eu acho que sim. A gente recuperou, foi pouco divulgado, mas, cara, o clube recuperou juridicamente os direitos do hino ano passado. Aí. E tinha sido vendido na época do Dualib. Então, você imagina quantos anos faz. O Dualib saiu do clube em 2006. Certamente ele não vendeu em 2006, ele vendeu antes disso. Então, assim, cara, mais de 20 anos o clube... o hino do clube, mano. O clube passou sem direito autoral. Se o clube quisesse fazer qualquer evento e colocar o hino do clube, se o Corinthians tivesse um acordo com o ECAD ali, não podia veicular. Né? Ou tinha que pagar a multa, ou pedir a licença dos direitos, etc. Então, cara, eu imagino que sim, porque é um período pré-profissional, né? Embora eu acho que todos os clubes de futebol, mesmo alguns de SAF, eu conheço gente que trabalha em todos os clubes, é como qualquer área. Pô, na época que a gente trabalhava em rádio, você ainda mais que você passou muito tempo, cara, você conhecia gente de todas as rádios. É verdade. Eu conheço gente... Viajava junto, né? Isso, divide as mesmas dores, né? É sempre assim, muda o ambiente, obviamente que os desafios são diferentes, mas, cara, as dores quase sempre são as mesmas. Então, eu tenho conhecimento, se fala muito, né? Eu falo muito com gente de clube. E, cara, assim, o futebol ainda arruma 100% da profissionalização. Tá longe disso, né? Mas com um olhar sério de mercado, etc., a gente vai buscando profissionalizar cada vez mais. Ainda acontece esse tipo de situação, mas obviamente que muito menos do que acontecia no passado. E aí, quando eu chego no Corinthians em 2012, a gente chega para... Eu digo a gente porque era o Guilherme Prado. A gente chega para começar do zero o departamento de comunicação no Corinthians. Eu venho de uma experiência anterior em agência de marketing esportivo, que me ajudou muito a ter um olhar mais de evento, não de cobertura. Então, isso ajudou muito a gente, cara, a tirar do papel muita coisa. Ter trabalhado fora do país te ajudou muito nessa área, não? Cara, muito. Porque eu acho que fora do país se tem menos margem... você tem uma margem de erro muito menor do que aqui. Eu acho que, assim, veja, não é nenhuma crítica. Eu amo o Brasil, amo ser brasileiro, amo morar aqui. Embora, obviamente, tenha minhas críticas, como tem a qualquer país, né? Acho que não existe paraíso aqui na Terra. Uns têm mais defeitos, outros têm menos, mas eu não estou fazendo uma crítica ao Brasil. Mas eu acho que o Brasil, o modo de trabalhar do brasileiro, etc., ele é mais... ele tende a relevar mais erros do que os países onde eu passei ou trabalhei. Então, isso te torna a ter um olhar mais crítico. Cara, fazer as coisas com um pouco menos de pressa, você tem que fazer mais na pressa. Cara, ler 5 vezes aquilo que você está entregando. Menos imediatismo, né? Menos imediatismo. E se tiver que ser imediato, porque muitas vezes tem, cara, parar e ler 10 vezes aquele negócio. Putz, cadê aquele negócio? Cara, vou te mandar já já. E ler aquilo 10 vezes, fazer a conta 10 vezes para não sair ou minimizar a margem de erro. Então, certamente me deixou um profissional melhor nisso, assim, de, cara, ser muito mais próximo do acerto que do erro. Eu não sou um robô, eu vou errar. Sim. Esse é um ponto, mas eu busco acertar muito mais do que errar. E aí no Corinthians é isso, cara. A gente chegou para desenvolver o departamento de comunicação do zero, começou o departamento de comunicação atendendo modalidades do clube, natação, futsal, basquete, que naquela época eu nem jogava o NBB ainda, o futebol feminino nem fazia parte do nosso cotidiano, não tinha time feminino em 2012, é muito louco pensar isso. Pegou Anderson Silva numa fase maravilhosa Anderson Silva, também, exatamente. Né? O Spider-Man. Eu lembro que um Réveillon, que eu tava de plantão, precisei ir pro clube, porque alguma TV precisava gravar, porque eu também fazia assessoria de imprensa em alguns momentos, porque o Anderson tinha lutado, cara, eu não lembro contra quem, que ele tinha quebrado a perna. Foi um lance de luta, assim, cara, meio maluco. Que a perna dele quebrou no meio, assim. Foi um lance bem feio. Um golpe bem feio. Então, cara, assim, visitei várias áreas e em algum momento, em 2013, veja, gente, perdeu uma oportunidade de ouro, mas porque a gente não tinha aquele entendimento, a gente internalizou o conteúdo digital do clube. E ali foi a virada de chave, acho que se mantém até hoje, obviamente, que é um pouco de montanha-russa, né? Cara, tem hora que vai muito bem, tem hora que não, mas, cara, vou te dar um exemplo, assim. Vou voltar a 2012. Sim, prometo. Perfeito. Cara, eu voltei ao clube em agosto, dia 28 de julho do ano passado.
desse dia, olhando para trás, a área de comunicação e marketing, cada uma delas trocou de chefe 5 vezes em 20 meses. Então, assim, não tem linha de trabalho. Sim. Né? Você imagina, você tem um chefe diferente a cada 4 meses. Então, assim, obviamente que aí foi uma montanha-russa com um degrau muito baixo. Sim. É impossível você manter um trabalho de alta qualidade sem ter uma sequência, embora hoje o mercado de trabalho tenha mudado muito. Hoje você não fica 10 anos na mesma empresa, a menos que você tenha um plano de carreira bem definido. Mas, voltando para 2012, cara, assim, eu brinco que eu dei muita sorte de estar no momento, na hora certa. Assim, não só a sorte de viver um momento esportivo, mas também 2012 para o corpo de profissionais do clube, estando ou não no CT, mas de alguma maneira estando ligado ao futebol, como eu estava, não era de maneira direta, mas eu produzia coisas para o futebol, cara, foi, sem dúvida, me ajudou muito a ter algum destaque. Vou te citar, por exemplo, uma campanha que tive o prazer enorme de tocar, junto com a FNASCA na época, que era uma agência gigantesca. O mercado publicitário também mudou muito, hoje nem existe mais a FNASCA no Brasil. Mas a gente desenvolveu, por exemplo, o press kit da epidemia corintiana, que foi um baita case, e a gente ganhou um Leão de Cannes. Então, Corinthians e FNASCA. Então, assim, cara, no meu primeiro ano, se os jogadores não tivessem ganhado a Libertadores e não tivessem ido para o Mundial, não ia ter acontecido. Então, certamente me ajudou nas duas coisas. Se tivesse ido para o Mundial e não tivesse sido campeão... Não, mas é que é uma campanha pré-mundial. Tem time que vai e não ganha. Não, e bastante, né? Desde 2012 ninguém ganha. Então, assim, me ajudou em todos os sentidos. Como corintiano, estar ali muito satisfeito, feliz, presenciar muito de perto, no Japão, no Pacaembu, mas também profissionalmente por ter me desenvolvido demais, assim. Perfeito. Eu queria continuar um pouquinho na sua trajetória agora, André, porque você entrou no Corinthians em 2012, sem ser a sua primeira passagem em 2020, voltou ao clube em julho de ano passado, como você falou. Durante esse tempo fora, você trabalhou na FDS Media e no canal Gold. Qual foi o motivo da sua saída do Corinthians e o que te motivou a voltar agora também? Apesar de todos os problemas políticos, teve o impeachment do Augusto Melo e tudo mais. Queria entender como é que foi essa sua passagem fora do Corinthians nesse meio tempo e por que você decidiu voltar. Cara, a minha passagem fora, na verdade, tem mais uma empresa aí, que se chama Horizon. Que é uma empresa espanhola, que eu desenvolvi negócio para eles no Brasil. Basicamente, é uma empresa que faz o valuation digital. Por exemplo, sei lá, o Corinthians tem lá as redes sociais e hoje, em qualquer contrato de patrocínio, você negocia também os assets digitais, né? Então, basicamente, essa é uma ferramenta que o clube vai plugar lá as suas redes sociais e a ferramenta automaticamente vai te mostrar quanto vale um post, um conjunto de posts ou o seu inventário digital inteiro. Então, eu passei por aí. Isso me ajudou a me dar um olhar de negócio que eu não tinha ainda. Apesar de cuidar do departamento de comunicação por muito tempo durante esses 8 anos e ter que responder por cento de custos, etc., vocês vão ver que, cara, no começo da carreira você vai fazer um monte de coisa legal, prática, mas depois o trabalho começa a se tornar mais chato e burocrático. Essa parte é bem chata, mas é necessária. E o desenvolvimento de negócio da Horizon no Brasil me ajudou a dar um olhar de negócio que, assim, eu não tinha tido o desafio de implantar uma plataforma ou qualquer empresa. Foi bem desafiante, porque, cara, eu começo o trabalho ali em fevereiro de 20, em março entra a pandemia. Então, cara, a gente estabeleceu um plano de começo de trabalho em fevereiro de 2020. De cabeça para baixo. Cara, que era São Paulo e Rio, eixo São Paulo e Rio no começo. Deu março, entrou a epidemia, deu um mês para entender o que estava acontecendo no mundo. Daí a gente restabeleceu os planos e foi para cima. Hoje é uma plataforma super... virou benchmark no Brasil, assim, de valuation, especialmente em players esportivos. Surgiu o convite para ir para a FCDS Media, hoje chama AMG. A AMG é uma gigante do entretenimento mundial, uma empresa que tem o headquarter na Inglaterra. Mas a FCDS era uma agência que trabalhava exclusivamente para a Conmebol em cinco pilares. Então, tinha a produção dos jogos, dos torneios de clubes da Conmebol. Então, tinha a produção dos jogos, o digital, que era a minha área, o comercial, ou seja, a venda para patrocínios, venda de direitos de transmissão, onde estava a grande fatia do bolo ali, né? Porque movimenta uma margem gigantesca de dinheiro. E um outro pilar que agora, desculpa, eu esqueci. Mas eram 5 pilares. Cara, foi uma experiência incrível. Foi a minha primeira experiência de liderar uma equipe multinacional. Então, cara, tinha colombiano, tinha argentino, tinha uruguaio, tinha paraguaio na equipe. E uma relação direta com os paraguaios da Conmebol. Me trouxe uma riqueza cultural gigantesca também, profissional. Sim. Fui muito feliz lá por 2 anos e meio. Aí surgiu o convite de, junto com alguns amigos, de abrir o canal Gold. Embarquei nessa aventura.
porque eu sempre tive vontade, assim, de ter um negócio próprio. Eu tinha uma porcentagem bem pequena do negócio, mas tinha. Sim. E embarquei nessa aventura. Cara, vivi essa aventura por 2 anos e alguma coisinha, até surgiu o convite do Corinthians. Eu entendi que o momento do GOAT também exigia mudança, tanto do quadro de sócios, quanto mesmo de rumo de conteúdo do canal, porque a gente cria o canal no momento em que, cara, os detentores de direitos, como a Globo, tinham tirado o pé do acelerador de maneira... O GOAT é pioneiro, né? Nessa questão de transmissão vem grátis depois, no YouTube. Vem depois da Cazé, né? Surfa uma onda que começou com a Cazé, assim, dando crédito pra Cazé TV. Sim. Mas no YouTube, sim. Vem depois da Cazé, com um case fenomenal, que depois a gente pode contar essa história, Sim, assim, que foi alinhamento dos astros, a Cazé TV, né? De live mode, com o Cazé, com o direito de transmissão para streaming da FIFA não conseguindo ser vendido, aí junta a live mode Cazé e conseguem convencer a FIFA a não cobrar por esses direitos, que é algo que você fala, caralho, a FIFA nunca vai deixar de comprar, mas convenceram para dar um gás no FIFA Plus. Depois a gente pode conversar mais sobre isso até, se vocês quiserem entrar nessa questão. E a gente enxergou uma fatia de mercado interessante, porque a gente viu os números da Cazé, falou, cara, tem nicho de mercado aqui. Mas foi num momento em que os detentores de direitos eles estavam começando a desacelerar num movimento muito estranho, né? Porque no momento atual de comunicação, sei lá, a Globo, né? Tem a novela, tem a sessão da tarde, tem essas coisas. Cara, se você, no modo que a gente consome comunicação, se você entrar no Globoplay hoje, você pode assistir em qualquer momento do dia. O jogo, a emoção do jogo, ou você senta naquela hora para assistir, ou vai ser muito diferente se assistir um replay, né? A não ser que você se isole e fale, vou assistir o jogo, que não tem graça nenhuma. E aí, cara, a Globo abriu mão do Paulista, a Globo abriu mão do Carioca. A gente falou, cara, é um movimento estranho, mas vamos tentar surfar essa onda. Então, era um momento em que os direitos de transmissão não estavam tão caros e que a gente tinha certeza que ia ter audiência. A gente cria o canal e começa a dar muito certo, assim, a audiência explodiu. Os players começam a voltar para a mesa. E a gente não era um canal grande, a gente não tinha investidor grande. Então, aí volta para a mesa Globo, aí entra na mesa Disney, aí entra na mesa Amazon. Pô, você tá falando de player que tem... Não tem como competir, né? Tamanho gigantesco, exato. A gente não tinha como competir, a gente começou a se posicionar como um canal de produto, cara, mais nichado. O futebol é um nicho já, mas é um nicho muito grande. A gente começou a entender nichos menores. E aí, cara, as audiências eram menores, etc. Chegou um momento, cara, que assim... veio o convite do Corinthians numa proposta de reestruturação do clube. O Augusto estava de saída já, ele já estava afastado. Cara, quem me convidou foi uma pessoa, cara, que eu tenho 100% de confiança, que faz as coisas da maneira mais correta possível. Eu falei, cara, beleza, vamos, porque eu sou corintiano, de certa forma é uma convocação. Era interessante para mim voltar agora, não como comunicação, mas como marketing. Eu entendi que aquilo carimbava de vez a minha transição de carreira para o marketing. Sim. Eu falei, cara, eu trabalhei na Horizon, na FCDS, que é gigantesca, mas que não tem uma visibilidade de mercado como o Corinthians tem, apesar de trabalhar para a Conmebol, mas é uma agência, para o canal GOAT. Então, eu falei, cara, é hora de eu carimbar mesmo essa transição de carreira para o marketing. Obviamente que eu ainda trabalho com comunicação, porque quem trabalha com digital trabalha com comunicação, mas carimbei esse passaporte topando essa proposta de voltar para o Corinthians. Perfeito. Bom, antes da próxima pergunta, vamos rolar aqui um VT sobre o anúncio de Jess Lingard. Vamos lá. Vamos nessa? Esse case é interessante, vamos lá. Um dia eu vou jogar aqui. Tá viajando, mano? Você joga a bola pra fora. Aqui não. Não, vamos invadir. O senhorinho do Big Rato, toca a bola, meu irmão. Bora jogar. Fish chips? Dogão. Obrigado. Dogão.
Bom, André, nessa última janela o Corinthians teve uma boa reestruturação do elenco, né? Tiveram 11 vendas, né? E chegaram 7 jogadores, dentre eles o Lingard, né? Que tem um impacto mundial, assim, impacto de mídia muito grande. Qual que é o impacto midiático do Lingard para o Corinthians e como foi a preparação para esse anúncio que eu vi que foi apresentado no intervalo de jogo contra o Curitiba, teve bandeirão e tudo mais? Cara, o impacto midiático é gigantesco, assim, né? Porque você traz um cara que em algum momento da sua carreira passou e jogou com algum destaque no Manchester United, que é um dos gigantes do mundo, e que, inclusive, jogou pela seleção inglesa na Copa de 2018 fazendo gol. Golaço, né? Golaço contra o Panamá. Cara, o impacto é inevitável, né? O Brasil ainda é muito olhado no mercado futebolístico europeu, ainda, cara, como um mercado secundário. Mercado B, né? Então, assim, à medida que você tem o Memphis no time, você traz o Lingard, os caras começam a olhar diferente. A gente teve até, não sei, quem gosta muito de futebol deve conhecer uma marca que chama Copa 90, acho, Sim. ou Copa, que faz uns uniformes retrôs, etc. É europeia. Cara, ela viu esse movimento do Lingard, falou, cara, o Corinthians tá fazendo algum movimento diferente aí. Vamos se aproximar. E chegou, tá falando com a nossa equipe de licenciamento, provavelmente a gente deve ter produto para o mercado europeu, porque eles olharam esse movimento mesmo do Corinthians querer fazer um movimento distinto, né? Ao invés de a gente recorrer só a jogadores aqui do mercado sul-americano, que é o que tem acontecido nos últimos 10 anos, o Corinthians também está olhando para o mercado europeu, não só de jogadores mais velhos, já quase querendo aposentar, mas caras ainda que estão na faixa de uns 30 anos e que tem lenha para queimar. Então, cara, sem dúvida que o impacto midiático e de negócio é grande, tá? Esse é o primeiro ponto. Saiu matéria na BBC, em onde lugar, que coisa que a gente não tem cobertura no dia a dia, porque, de novo, o europeu considera o Brasil um mercado secundário do futebol, pelo menos o de clubes. Leafs. Não, estou viajando, é uma frase em dot no holandês, porque eu estou lembrando dele aqui. Falando agora de Memphis Depay. Qual o tamanho da importância dele para promover o Corinthians ao redor do mundo, André? E, consequentemente, mais torcedores e mais gente querendo saber sobre a história do clube e a sua situação atual. Memphis Depay. Cara, é extremamente importante, acho, tê-lo... Olha, curiosidade, o Memphis não teve um desse do Lingard, né? Cara, assim, eu não tava no clube, assim, eu não me lembro. Só voltando a acabar essa história, que acho que é um capítulo importante, assim, esse anúncio do Lingard é um olhar que acho que talvez toda a experiência é muito válida. E na Conmebol, a gente produzia lá na agência, na FCJS, um conteúdo que tinha um olhar muito mais artístico do que o dia a dia do futebol. E a gente, cara, a Conmebol lançou, ou a FCJS lançou, as fotos de campeão pós-jogo com o Jorge Bispo, que é um retratista. Basicamente, ele faz retrato de celebridade, então ele tem um olhar artístico. Ele não é um flamenguista fervoroso, gosta muito de futebol, mas não é a dele cobrir jogo, essas coisas. Então a gente trouxe isso. E quando eu fui pro clube, cara, eu falei, cara, o Corinthians precisa ter, em alguns momentos, campanhas ou ações de conteúdo que tenham um olhar muito mais artístico. Naquelas coisas que dão certo e você não sabe como, surgiu uma aproximação com uma agência que chama Finkers, é uma produtora, cara, muito grande do ramo de moda. O dono é extremamente corintiano, o Renato. Ele falou, cara, ele se aproximou da gente e falou assim, eu quero ajudar. A gente falou, Renato, a situação financeira do Corinthians é pública e notória. O Corinthians não tem dinheiro hoje para fechar com uma puta produtora para pagar uma quantidade razoável de dinheiro. Ele falou, eu quero ajudar. A gente fechou um contrato de 1 ano com ele, em que eles estão se encarregando, obviamente, sob nossa orientação, porque a gente tem o termômetro do clube, a gente tem a frente com a torcida há muitos anos, sabe? Os ajustes que precisam ser feitos, etc. Então, sempre sob nossa orientação, a gente tem tocado desde do Media Day e campanha das Brabas para o Mundial em Londres, que foi a nossa primeira ação com a Finkers. Então, a gente teve esse Media Day com as Brabas. Em fevereiro, a gente teve os 2 vídeos de lançamento do Lingard, que esse é o que vocês mostraram, e tem um outro da favela que eu achei lindo também. A gente fez o lançamento da collab com Sabotagem, não sei se vocês viram. E a gente vai ter um outro material muito legal com eles para o lançamento da camisa que vai acontecer agora em maio, que a camisa, aliás, está espetacular. Não é porque eu trabalho lá, mas eu, como corintiano, guardem dinheiro porque vai valer a pena comprar. Então, cara, a gente tem esse parceiro hoje nosso que ajuda a dar um outro olhar para o conteúdo muito mais artístico e muito mais bem produzido do que a gente conseguiria com a equipe que a gente tem lá. Não pelos talentos que a gente tem em casa, mas por questão de equipamento, por olhar mais artístico, etc. Falando no Memphis, cara, o Memphis é um baita asset, eu acho que assim, cara, é inevitável, o cara é o maior artilheiro da seleção holandesa, se tornou enquanto jogava no Corinthians. Mas hoje, e aí vou voltar à situação, né, financeira do clube, a gente está tentando convencer internamente a importância de se ter contas
de Instagram e X, ou Twitter, em espanhol e inglês. Porque, assim, cara, ele é um baita asset. Obviamente que o crescimento de interesse, ele aumenta muito, mas eu não consigo suprir esse aumento de demanda. Então, assim, é algo que está no nosso radar, que a gente deve tirar do papel até o final desse semestre, mas eu acho que a gente vai conseguir potencializar muito mais a partir do momento em que a gente conseguir falar um oi em espanhol e inglês. Porque hoje o cara entra lá, a página está em português. Por falar nisso, ele tá melhorando o português dele ou ele Tá melhorando, deu uma cara. descansada? Sim, tá melhorando. Não, tá melhorando. Tem outro fator que é muito legal, que a gente estabeleceu também desde a data FIFA de setembro do ano passado, contato com a Federação Holandesa, então a gente tem feito muita troca de conteúdo via Instagram por collab. Então, assim, a gente ficou muito no entorno da seleção holandesa ali, quando ele estava muito próximo de se tornar o maior artilheiro, e aí ele se tornou, a gente fez vários collabs, a gente mandou, na convocação seguinte, camisa para todos os jogadores, a camisa preta e laranja, para todos os jogadores que tinham sido convocados, e ele distribuiu para os caras como presente, e um ou outro já fez conteúdo com as nossas camisas, o que pra gente já valeu ter mandado as camisas. Quando ele foi campeão da Copa do Brasil, quando ele faz um golaço como ele fez contra o São Paulo ano passado, a gente oferece collab, eles aceitam, então nisso vai ajudando bastante. Mas o que a gente torce é para não ser uma ação pontual, porque se ele sai em agosto, já não tem mais interesse do holandês, a gente não conseguiu falar um oi em inglês até hoje, não estabeleceu um relacionamento. Mas, divagando um pouco ainda, eu acho que assim, a gente tem muito claro também que muito mais importante do que a internacionalização, a gente tem que nacionalizar o Corinthians. Você morou em Londrina. Sim. Não preciso te falar da base de corintiano que tem lá. E hoje a gente não fala um oi pro cara de Londrina. É o primeiro time. Ali no norte do Paraná, o primeiro time Corinthians, segundo time Palmeiras, terceiro time Flamengo, quarto time é o Londrina e o quinto é o São Paulo. Que louco, então, né? É um impressionante. Uma força... Então, assim, a gente precisa, e é muito claro no nosso roadmap de ações, de nacionalizar o Corinthians. Então, a gente precisa visitar o corintiano que mora na Bahia. Vou visitar presencialmente? Não, mas hoje o digital te possibilita estar perto desse cara de inúmeras maneiras. Então, isso está no nosso roadmap também para entregar em breve. André, você acha que talvez a falta de interesse do público europeu no futebol brasileiro, tanto das emissoras quanto do público, é algo que talvez dificulta muito essa questão de globalizar o Corinthians? Porque mesmo que vocês tenham uma conta em inglês, uma conta em espanhol, ainda falta muito interesse dos europeus no futebol brasileiro. O que você acha que poderia ser feito talvez para gerar mais esse interesse, assim trazendo jogadores ou algo do tipo, para poder melhorar o produto e poder globalizar clubes como o Corinthians? Cara, eu acho que a questão técnica é um ponto, mas eu não acho que seja mais importante. Porque, cara, sei lá, ontem times bons, né? Ontem a gente teve à tarde em Bayern de Munique e Real Madrid, que foi um absurdo de jogo. E, cara, depois à noite se liga, sei lá, tem um jogo da Série B para assistir. Assim, cara, não tô dizendo Série B, mas é diferente. O nível, a dinâmica do jogo é muito diferente. A questão do gramado, né? Assim, o país, a região não consegue acompanhar. Eu acho que o que poderia melhorar, um ponto que seria o que eu acho meio impossível, que é ajustar o calendário e horários, porque hoje, cara, o jogo começa às 9h30 da noite aqui, o cara tá de madrugada, o cara não vai... Sim. Ele não pode ir a um bar assistir jogo, no final de semana, 4 da tarde, domingo à noite, talvez ele assista, mas é final de semana só, então meio de semana você já matou. Isso é bastante ruim, então você não dá sequência para o produto. E o nosso principal produto do continente é a Libertadores, que acontece dia de semana e à noite. Então aí também você já mata a nossa Champions League para uma audiência fora do Brasil. Sim. E o outro ponto, cara, que eu acho que assim, o brasileiro ele se encantou de tamanha maneira com o futebol europeu e com os eventos americanos, e veja, eu acho que, com perdão do meu francês, são do cacete. Mesmo, adoro assistir esporte americano, acho aquilo um puta show, etc. O entretenimento lá acima, né? Isso, completamente acima. acho a Champions League animal, não sei o quê. Mas, cara, tendo em vista que a gente não vai igualar na técnica, é muito difícil a gente vai chegar num nível de entretenimento que o americano tem, porque o dia que a gente chegar, eles vão ter dado 10 passos para frente ainda. Cara, eu acho que a gente matou algo que é muito valioso e que só a gente tem, que é a paixão pelo esporte, assim. Então, cara, tira a bandeira do estádio. Agora tem que ser 22 mascotes. Não dá... Cara, eu ia no Pacaembu assistir jogo, a fila de mascote do Corinthians saía do começo do vestiário e até o meio do campo. Maravilhoso, né? Então, assim, cara, são coisas que só o Brasil, ou a paixão do sul-americano... Aproxima, né, Cuco? Exato. E são coisas que pode deixar o cara que é apaixonado por futebol na Espanha, na França, na Inglaterra, falar, cara... olha, eu não vou ver exatamente pelo nível técnico, mas eu vou ver porque, cara, a torcida lá canta 90 minutos, tem bandeira que aqui não tem,
solta fogo, sinalizador, etc. E a gente matou isso. Então a gente se europeizou sem pensar que dentro de campo não jamais, mas que vai ser muito difícil fazer. Nível de entretenimento, nível de estádio O nosso mesmo. diferencial a gente foi matando, né? É Porque você citou aí, por exemplo, o esporte americano. Eu me lembro que até muitos anos depois, aconteceu um fato em 88, né, no Pan-Americano, Brasil e Estados Unidos no basquete. Eu morava lá em 95 e os caras comentavam aquilo na UGA, que era a University of Georgia, onde era a cidade que eu morava, Athens, que era sobre o que o brasileiro tinha mexido com o basquete americano, que é um dos principais esportes deles. Quando o Brasil ganhou o Pan-Americano lá em Indianápolis, em cima do time que até então era universitário, mas tinha o David Robinson, que depois se tornou bambambam da NBA, com os caras jogando de 3 e tal. Os caras falaram, pô, que loucura essa. E levaram isso da gente, ou daquela derrota. Foi a partir dali que nasceu o Dream Team dos Estados Unidos no basquete, foi para a Olimpíada, porque eles iam sempre com um time universitário. Aí tomaram aquele cacete do Brasil, só que o Brasil tinha os seus melhores, né? Tava profissional, amador, mas profissional, né? A gente sempre falava, esporte amador, mas altamente profissional. Então, mudou. Esse exemplo que você deu aí, eu também sempre contestei. Por que o que a gente tem de diferente, a gente vai lá e... Não, tem que ser só uma torcida. Não é mais fácil doutrinar quem vai lá do que o cara fala assim, não é a gente, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o galinheiro do que tirar aquele galo briguento, aquela galinha que tá com muito piolho. Parece que é isso, né? E no fim, cara, assim, entrando na questão da violência, eu acho que o cara que quer brigar, ou as pessoas que querem brigar, eles vão armar um ponto de eles se não precisam encontrar e nem brigar. pro estádio mais. Exato. Então, assim, cara, é uma questão... Deixa o espetáculo muito mais feio, assim, cara. Claro. Quem teve a oportunidade de ver acontecendo. E, assim, essa questão da gente ter matado, vou usar um termo aqui que é muito atual, de brasilidade, do estádio, da paixão do torcedor pelo menos no digital a gente consegue ter. Então, assim, cara, desde a minha primeira passagem pelo clube e agora, a gente, cara, sempre busca, brincar com o rival, fazer uma brincadeira, porque aí você entra na conversa. Eu acho que entrando... do futebol, né? É isso. Eu acho que, cara, o digital, para ele dar certo, ou pelo menos o conteúdo na rede social, ele precisa falar a linguagem do torcedor. Pô, André, mas tá falando que você vai xingar o Palmeiras? Como instituição, eu jamais vou fazer isso. Eu respeito o Palmeiras, o Santos, o São Paulo. Jamais, como profissional, adotaria uma linha de agredir a outra instituição. Agora, brincar... Acho que, cara, assim, se você não tá dentro da conversa do torcedor, você se distancia. Então, pelo menos, se isso foi tirado no estádio pelas inúmeras regras que foram impostas por federações, confederações, etc., pelo menos no digital a gente tem liberdade para fazer e a gente busca fazer, pelo menos nesse espaço de tempo que eu estou no Corinthians. Você reparou que os caras que fazem isso, que, tipo, com todo respeito, senhores, aqueles senhorzinhos que a gente vê até hoje no Comembol, CBF, tal, aqueles, né? Valmirzinho, que eu já sou um senhorzinho, né? Mas os caras são bem mais chatos do que eu. Assim, muda a regra, o cara com, tipo... Você fala, mano, daqui uns dias ele já está conversando com o criador, com todo respeito. Então o cara começa a matar o negócio e inibe a molecada. Porque você sai na rua hoje, você vê camisa do Chelsea, do Barcelona, do não sei o quê, e os caras vendo tudo isso aí. Por que você fala assim, pô, eu não vou levar meu filho no estádio, aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e tal, por conta de determinação desses senhores. Inclusive algumas medidas de marketing, brincadeiras, os caras falam, não, isso não pode. Hoje você não pode cuspir no chão, que você, dependendo do lugar, você é preso. Cara, em competição Comebol, por exemplo, toda operação do estádio é Comebol, assim. Se a gente quiser colocar um vídeo no telão institucional, a gente não pode. Então, cara, assim, por exemplo, você que tá sempre com ele, desculpa, mas não são uns senhorzinhos assim que você fala assim, mano, esse cara tinha que abrir a mente. Traz um pessoal novo, leva o Edu, leva o Stepan pra trabalhar com esses caras. Cara, eu acho que a questão da Comebol é muito mais o alinhamento ao que pensa o UEFA. Assim, a Comebol, desde o Alejandro, pelo menos eu trabalhei não no mandato dele, mas como agência, assim, rejuvenesceu bastante, mas eles ainda são muito alinhados, assim, a UEFA, a UEFA é muito exemplo para eles. Questão da final então, única, assim, né? aí você entra na questão de matar um pouco o que é tradicional e, cara, muito específico da região da América do Sul. Pô, tô falando da paixão do brasileiro por futebol, com todo respeito, assim, cara, o argentino tem uma relação muito mais visceral com o futebol do que o brasileiro. E você, cara, vê um jogo de Libertadores, parece que você tá vendo um jogo na Europa. Então, assim, isso matou. Eu acho ruim. A questão da proibição do sinalizador. Se proibiu o sinalizador porque alguém usou indevidamente, infelizmente, foi uma tragédia. Eu estava no Corinthians nessa época. E assassinou um menino na Bolívia. Né? Mas aquele não é um sinalizador de estádio. Buscaram lá um sinalizador que solta em navio e soltaram aquilo. Então, assim, o sinalizador de estádio não tem aquele fim que o de navio pode ter.
Então, assim, cara, por que proibir? Então, pega muito o extremo e vai do 880 sem ter conversa, sem ter negociação. Então, acho que isso deixou todas essas atitudes, acho que por segurança extrema, de vetar a torcida adversária, do sinalizador, etc., foram empobrecendo o espetáculo no Brasil. Você acha que essa aproximação, você falou desse alinhamento da Conmebol com a UEFA, você acha que isso é uma coisa boa? Porque, querendo ou não, a UEFA é a referência, mas também a Europa é um continente que cabe dentro do Brasil, de certa forma, e a América do Sul é um continente muito maior, assim, você tem muito mais longas distâncias para percorrer e tudo mais. Você acha que esse alinhamento, como, por exemplo, de jogar uma final única na Libertadores, isso seria uma coisa boa ou teria que ter muitas adaptações, assim, para a América do Sul? Cara, eu acho que tem coisas boas e ruins. Eu não sei te cravar aqui se isso é 100% bom ou 100% ruim. Eu era contra a final única até trabalhar lá. Sim. Quando eu trabalhei lá e vi as finais únicas, cara, assim, é um nível de produção, é um nível de espetáculo muito maior do que a gente tinha antes. Um jogo na minha casa, outro na sua, tipo assim, como era aqui. Mas tira o torcedor do dia a dia do estádio. Porque muitas vezes o torcedor do dia a dia... Cara, eu tava em Guayaquil, que é bastante longe. Sim. Precisei ir até o Panamá para descer, para chegar em Guayaquil. Senhora. Então, assim, não é uma viagem rápida e nem barata. Eu tava a trabalho, não paguei, mas assim, né, a empresa que pagou, não é assim, pro torcedor de dia a dia, impossível ele ir para Guayaquil assistir um jogo Flamengo e Atlético Paranaense. O estádio não tava cheio. Transforma em algo mais elitizado, então, assim, né? você tinha lugar vago em uma final de Libertadores. Então, Não pode, né? tem hora que eu me questionava. Eu falava, cara, é o principal evento da entidade no ano, né? Porque tem lá a Copa América, mas que acontece a cada 4 anos. O maior evento anual é a final da Libertadores. Assim, cara, precisa... eu sou a favor da final única desde que ela aconteça em centros mais próximos. Então, assim, ano passado, sei lá, vamos jogar 2 times brasileiros? Cara, manda o jogo em Brasília. Bom, trabalhar no marketing do Corinthians significa lidar com uma das maiores e mais engajadas torcidas do mundo. De que forma essa dimensão e intensidade da torcida influencia o seu dia a dia e as estratégias adotadas no setor, André? Cara, eu acho que o Corinthians tem uma história que vem de 1910, né? O Corinthians é pioneiro em muita coisa, mas já disse Miguel Batalha, o primeiro presidente, que o Corinthians é uma torcida que tem um time e não é um time que tem uma torcida. Isso a gente tem como lema claro, assim. Acho que nessas trocas frequentes de comando que a gente teve num passado recente aí de comunicação e de marketing, isso talvez tenha se perdido, mas é algo que a gente busca retomar. Assim, a gente tem uma clareza muito grande de que o torcedor precisa ser protagonista. Esse é um ponto. Cara, os jogadores passam, a torcida fica. Né? Acho que em qualquer clube, mas no Corinthians isso é mais forte. No jejum de 23 anos foi a torcida que mais cresceu. A gente passou agora por um período de 8 anos sem títulos nacionais. O Corinthians continua tendo a maior taxa de ocupação de estádio, média de mais de 40 mil pessoas por jogo. A torcida sempre está lá. E os poucos jogadores que ousaram na história do Corinthians falar o que era comum em quase todos os times do Brasil, eu não tenho que dar atenção para a torcida, eu não ouço, não sei o quê. No Corinthians isso raramente aconteceu. E quando aconteceu, o cara deram a mala para ele, né? Então, assim, cara, pelo menos como comunicação e marketing, a gente tem que prestar atenção o tempo todo e valorizar. Eu acho que, cara, assim, a gente tem que andar do lado do torcedor, entender o que ele quer e as demandas dentro do possível, né? Obviamente que tem coisa que o torcedor quer que foge um pouco do que a gente pode fazer ou não, né? Muito que eu estava falando agora vai de encontro às regras de federação, confederação, etc., que foge um pouco da nossa autonomia. Mas, cara, isso sem dúvida, acho que em breve no digital, acho que já dá para começar a ter algum olhar para isso com o que a gente vem construindo. Mas a ideia é que até o final do ano, começo do ano que vem, a gente tenha uma cara muito mais de torcida nos nossos canais oficiais do que campo e bola, que é os nomes que a gente dá lá para, cobertura de treino e jogo. Isso vai continua tendo, obviamente, porque a gente tem um acesso que ninguém tem. Mas a gente quer começar a colocar o torcedor muito mais como protagonista do que está hoje. Sim, e com essa reestruturação, evolução dos direitos de transmissão grátis, utilização de celular, de iPad, assim, para assistir os jogos, o público ele transita muito entre esses meios. Como que você enxerga isso e tem pensado desse novo cenário? Cara, a gente tem que enxergar o público como um potencial divulgador da linha de comunicação que a gente quer orientar. Por isso que também é importante ter o torcedor do lado. De novo, a gente tem o torcedor do nosso lado como protagonista porque a gente leva em consideração a frase do primeiro presidente que se mostrou verdade durante os mais de 115 anos, desde a fundação.
De novo, o torcedor sempre teve aula do clube. Eu acho que, cara, essa possibilidade hoje de produção de conteúdo, de ser pessoa física, jurídica, em inúmeros dispositivos, eu acho que ela só turbina a quantidade de canais que a gente pode estar presente. Como eu posso estar presente? Cara, com aplicativo, rede social, cara, inúmeras ações. A gente está desenvolvendo, por exemplo, o Censo agora. Aliás, convido todos os corintianos que estiverem assistindo a visitar censodotimão.com.br. Lá é um questionário de 120 perguntas, é bastante longo, mas a gente fez de um jeito que isso aconteça rapidamente, em 10 minutos você termina a pesquisa. A gente tem mais de 50 mil perguntas já, 1.000 respostas do questionário total. Então, assim, a gente está levantando um número alto de dados, porque também, em breve, é meio... até brinco lá, que ao invés de um departamento de inovação e novos negócios, o que a gente tem lá é um departamento de atualização e novos negócios, porque o Corinthians e 95% dos clubes do Brasil estão atrasados em relação ao mercado como um todo. Então, a gente está construindo um data lake a partir desse censo, justamente para atingir essas pessoas que estão produzindo conteúdo ou não. Naquele plano de nacionalização, esse data lake vai ser muito importante para enxergar o que o torcedor que mora na Bahia quer receber do clube. E como esse corintiano, por exemplo, que também quer produzir conteúdo e está dentro do ecossistema do clube, pode fazer parte. Então, cara, está muito no nosso radar isso. A gente deve ter, em breve, com a Meta, um lançamento aí de não vou dizer squad, porque geralmente squad tem um outro fim, mas a gente deve ter um time de influenciadores que vai ajudar muito nesse movimento também. Então, cara, tem bastante trabalho, mas sem dúvida essa quantidade de produtores de conteúdo que estão no jogo, que estão em Londrina, que estão em Salvador, etc., estão no nosso radar para turbinar a marca e fazer com que a gente chegue a mais gente de maneira mais humana e mais próxima. Perfeito. André, o Corinthians é muito forte nas redes sociais. Se formos pegar de exemplo a publicação de Campeão Paulista, foram mais de 2 milhões de likes e mais de 50 mil seguidores. E, além disso, se tornou a primeira equipe brasileira a atingir a marca de 150 milhões de visualizações com transmissões no YouTube em 2026, certo? Você acredita que o time virou uma marca de mídia? Sem dúvida, cara. A gente tem um olhar, e eu acho que esse olhar é muito ainda da minha outra passagem pelo clube, o fim da outra passagem, quando a gente começou a enxergar do fim não, na verdade. Assim, cara, eu lembro, em 2015, a gente fez a primeira venda de patrocínio para conteúdo. Quando a gente foi para a primeira Florida Cup, a gente fez uma campanha para Henkel, que é Super Bonder, etc., dentro das redes sociais do clube. Então, cara, o clube hoje se olha como uma plataforma de mídia também. A gente tem uma equipe super enxuta que a gente ainda não consegue dar o devido olhar comercial que deveria. Isso é uma questão de estrutura, investimento financeiro, mas que em breve vai acontecer. A gente vai chegar a um momento... E hoje, né, eu comentei aqui já que em qualquer contrato de patrocínio que a gente tem hoje, a gente tem entrega digital. Mas o nosso objetivo é um dia chegar, cara, com pessoas do departamento comercial e não só vender a camisa, mas olha... você é um player que, cara, de repente é 100% digital, tem menos grana, então vamos fazer só uma campanha no digital. Isso já acontece. Não com a frequência que a gente gostaria, mas a gente já gera receita com venda como plataforma de mídia. Perfeito. E existe uma preocupação, assim, em manter uma identidade do Corinthians dentro das redes, ou no fim o clube acaba se importando mais, se adaptando o que funciona melhor para o público dentro desse cenário? Cara, eu acho que precisa existir, mas o digital sempre exige esse exercício de adaptação. Acho que, assim, precisa existir uma linha. Dentro daquela linha, no TikTok você vai seguir um caminho. No X ou no Twitter, outro. No YouTube, outro. Então, você tem que ter uma questão de adaptação com a linguagem, com o algoritmo e muito também com o tipo de conteúdo que você está veiculando ali. Por exemplo, cara, sei lá... como que eu posso... Sei lá, vídeo... podcast, né? Esse que a gente está participando aqui. Eu acho que teve um tempo que, cara, a gente teve um boom do número de podcasts gigantesco. Hoje vão ficando aqueles que são bons e que têm uma certa audiência, né? Então, todo mundo falava em podcast. Então, o clube tentou fazer um podcast, não tracionou, tira. Então, acho que esse exercício de adaptação, ele é sempre eterno no digital. Cara, você não pode parar, assim, isso está dando certo. É diferente do, sei lá, eu costumo falar, não só o tipo de conteúdo, como as personas. No digital, você não vai ter o Faustão fazendo sucesso por 20 anos. Por exemplo, a gente teve o Fred, que foi um personagem que era... Você falava em esporte, o maior creator ou influenciador era o Fred. Hoje é o Casimiro. Daqui a pouco vai ser outro, porque o digital é muito mais dinâmico. Exato. Bom, antes da próxima pergunta, vamos soltar um vídeo aqui que causou muita repercussão negativa nas redes sociais. Estão aqui no baile da caixa, vai empurrando, coloca, empurra, empurrando,
Bom, esse vídeo é da apresentação do Caio César, né, jogador que passou pelo Coritiba vindo do Al Hilal. No mundo digital, muitas vezes o engajamento vem justamente da reação do público, né? No caso desse vídeo, a reação não foi boa e o Corinthians teve que apagar a publicação. Você poderia explicar pra gente o que aconteceu e qual foi a lição tirada disso? Cara, o que aconteceu foi... não sei se vocês podem voltar ao vídeo, mas a hora que passa a mala dele aberta, né? o tênis dele tá em cima da bandeira. Se eu não me engano, é a bandeira da Arábia Saudita. Uhum. Isso pros sauditas é um gesto de ofensa. Você colocar o sapato ali. Sim. E aí, cara, a gente começou a tomar muito hate dos sauditas e aí a gente apagou. Cara, eu acho que assim, o aprendizado é, cara, você aterrissar isso e falar, cara, o que a gente fez de errado? Putz, incluir um elemento de outro país que a gente não tem domínio cultural sobre e entrar aí como se fosse antes de passar no raio-x, na verdade. Então, se a gente não tem domínio cultural, é melhor não fazer ou não colocar aquele elemento. Então, certamente é uma lição que a equipe de digital tira para os próximos desafios. Perfeito. E, André, você mesmo falou da nova camisa que está para sair no final de maio, agora que está muito bonita. Começo de maio. No começo de maio, que é para o torcedor segurar o dinheiro e tudo mais. Qual que é a estratégia de marketing que está sendo feita para deixar o torcedor ansioso para o lançamento e criar mais suspense sobre como vai ser a camisa? Cara, na verdade, assim, é difícil a gente falar em suspense no Corinthians porque muita coisa vaza. Sim. Mas, cara, assim, a gente fez... O Corinthians foi jogar contra o Fluminense dia 1º de abril, não é mentira. A gente foi jogar no Rio de Janeiro e lá, como já é público e notório também que a camisa vai ser uma homenagem à invasão de 1976 pelos 50 anos. Contra o Fluminense? Contra o Fluminense. A gente fez 2 ou 3 backdrops pela cidade bem grandes, um no centro e outro no Leblon. E ficou 48 horas rodando, então aquilo gerou uma repercussão bastante boa. E na semana antes do lançamento a gente vai voltar a tocar o tema. Tem um teaser que é meio subliminar na Neoquímica Arena, que já está rolando faz um mês e pouco, que começou com uma combizinha passando no LED, depois uma Kombi 2 carros, e todo jogo que você vai lá, exceto os jogos da Conmebol, porque a gente não tem direito a usar as placas, você vê um número maior de carros como se fosse um fluxo aumentando para o Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo esse teaser que é um teaser físico, né? É digital, sim. A gente está mas também poderia ser físico. Então, assim, eu digo digital, não é num canal digital. Mas no digital a gente deve acelerar mais perto da ação, porque senão a gente acaba gerando expectativa exagerada. Sim. E aí o torcedor começa a ficar insatisfeito e jogar hate. Porque aí é muita expectativa para um negócio que está mais longe. E aí, como é que é o processo de tomar decisões rápidas em um ambiente onde qualquer erro pode ganhar grande repercussão quase imediata? E especialmente diante de um público tão atento e engajado como esse? Cara, acho que eu posso dar um exemplo recente aqui, que foi o anúncio do Fernando Diniz, que a gente acha que foi um baita acerto nosso. Quando começou o dia, o Dorival caiu, né, depois do jogo contra o Internacional, ainda à noite. A gente acordou a segunda-feira com a expectativa, né, de ter um treinador, pelo que o diretor de futebol, Marcelo Paz, falou na coletiva ali, de que ia buscar um treinador já para estrear na Libertadores, que acontecia na quinta-feira. Então a gente imaginou que entre segunda e terça não ia passar. Internamente a gente soube que o nome do Diniz estava forte e a gente foi dar uma olhada no que estava acontecendo no digital e assim, a torcida estava com uma rejeição enorme. Não queria o Fernando Diniz. Cara, a gente se reuniu, comunicação e marketing, e a gente entendeu uma linha de comunicação para um conteúdo digital que a gente tinha quase certeza que ia criar uma identificação dele com o Corinthians, apesar dele ter tido uma passagem curta como jogador, apesar de ter ganhado um título paulista, né, em 97. Mas acho que ele disputou 50 jogos pelo clube, então não tem uma história gigantesca. E como treinador, ele nunca tinha passado pelo clube, embora ele mora na Zona Leste, né? Desde que ele tinha 9 meses, quando ele não morou em outros lugares treinando ou jogando... Tatuapé. Ele mora no Tatuapé, exato. Então esse foi um ponto, né, dele morar no Tatuapé. Mas, cara, a gente decidiu... Assim, a gente tinha vários pontos a tratar. A questão do jogo em si, a gente descartou. Do jogo dele ser diferente e talvez muito mais atraente do que a maioria dos treinadores, por ser um jogo mais bonito, sim, etc. Mas essa questão a gente preferiu relevar. A gente trouxe para a mesa, por exemplo, o fato dele morar na Zona Leste. A gente trouxe para a mesa o fato dele muitas vezes usar mais jogadores da base do que outros treinadores. O Ryan, né, no Vasco, sim, brilhou com ele, um super exemplo recente aí, o cara tá até na seleção brasileira agora.
Fora outros aí, o John Kennedy fez o gol do título no Fluminense, etc. Mas, cara, no final a gente chegou a um ponto, cara, que a loucura do torcedor corintiano muito conectada com a excentricidade dele. E ele topou fazer. Tipo, a proposta de conteúdo digital que a gente colocou na mesa. E, cara, assim, fato que depois do vídeo, obviamente que boa parte da torcida critica, mas a hora que o cara assume como treinador, o cara fala, pô, eu critiquei, mas agora eu tenho que apoiar porque o cara é de fato treinador. Mas a gente acha que essa comunicação também ajudou na conexão imediata entre ele e a torcida. E até no vídeo que a gente grava com ele no Parque São Jorge, não foi nem no CT, porque ele mora perto, né? E ele foi lá, até aquele dia teve uma reunião com o presidente, com o diretor de futebol, depois ele desceu lá no nosso andar para gravar o vídeo. E aí, cara, ele topou fazer até um extra, assim, depois do vídeo, que ele fala... como que é? Loucura máxima. Então, cara, ele entrou, de fato, no sentimento do torcedor corintiano. Então, assim, cara, foi uma ação nossa, proposta. Mais um louco pro bando. Mais um louco pro bando. De loucos, loucura máxima. Loucura máxima. Então, cara, ele incorporou o personagem torcedor. E, cara, assim, sem dúvida, obviamente, além desse fato que o torcedor deixa de jogar hate para apoiar a partir do momento que o cara se torna treinador, porque vai comandar o time, a gente também acha que acertou, assim, foi uma ação, cara, que a gente precisava pensar em alguma coisa no dia, era imediata, porque, cara, se a gente errasse a mão na comunicação e fosse para um lado que o torcedor talvez não gostasse, não criasse conexão, a gente criaria mais rejeição do que não. Então, a gente acha que a gente acertou bastante. Perfeito. Agora eu queria puxar um VT para a gente falar de Corinthians feminino. Vamos lá. Então, o Corinthians é um exemplo quando se fala de futebol feminino no Brasil, hein, André? Recentemente foi ex-campeão da Libertadores Feminina, vice-campeão do mundo. Fala pra gente aí qual a principal dificuldade de trabalhar com o futebol feminino e como é realizar campanhas de marketing com o futebol feminino do Corinthians. Bom, eu vou começar ilustrando um pouco essa campanha que entrou na tela aqui, que foi uma campanha que eu liderei. Basicamente, a Meta fez uma... a gente tem muito bom relacionamento com a Meta, né? Comentei aqui de um projeto que a gente deve tirar do papel em breve. E assim, hoje as Big Techs estão brigando aí pelo AI, né? Para ver quem se destaca, quem oferece o melhor produto, quem ocupa mais espaço. E a Meta tinha oferecido pra gente, cara, uma ação que era espetacular, que depois acabou fazendo com o Flamengo, que era uma ação que a gente estendeu um bandeirão, que era um pano branco, um tecido branco pela torcida, e o que ia ser ia ter projeções de inteligência artificial geradas pela torcida num jogo do Campeonato Brasileiro à noite. Essa era a ideia. E aí a gente já ia focar muito no futebol feminino para dar luz. A gente gosta sempre de também aproveitar. A audiência maior ainda é maior, né? Se Deus quiser e São Jorge também quiser, daqui a pouco as audiências vão ser muito parecidas. Tomara que a Copa do Mundo no ano que vem ajude bastante para isso. Mas a gente gosta muito de usar a plataforma futebol masculino para dar mais luz ao futebol feminino. Então a gente tinha pensado já numa linha parecida para esse bandeirão. Acontece que a gente já tinha vendido uma ação para a Samsung de inteligência artificial que não era parecida. Mas, cara, que depois dessa ação com a Samsung, a gente não teve mais jogos à noite. Foi um negócio meio absurdo em casa, onde a gente poderia fazer, até o fim do Brasileirão. Na Copa do Brasil, a gente não podia fazer ação assim, porque o regulamento é mais rígido que do Brasileirão. Então, cara, a gente falou, pô, a gente tava com a Meta na mesa, a gente falou, cara, vamos adaptar, vamos colocar na camisa. A Meta topou. Aí a Meta veio com uma ideia que era mais pro futebol masculino, a gente falou, cara, a gente só vai topar se for o futebol feminino, porque a gente tem que levar o futebol feminino dentro dessa ação de qualquer maneira. E aí saiu isso. Ficou uma ação muito legal, a gente deu luz, deu cobertura, gerou um buzz enorme.
Cara, sobre dificuldades, eu acho que, cara, vai entrar no mesmo mérito, talvez, do futebol masculino, mas acho que com algum grau de agravamento, que é a estrutura que o clube tem hoje. E a gente espera melhorar isso em breve. Tanto a estrutura de profissionais, equipamento, etc., para gerar um conteúdo e trazer o futebol feminino para ainda mais perto. A gente deve apresentar uma proposta para a Conmebol para transmitir os jogos do Corinthians na Libertadores Feminina nos canais do clube. A gente começou a dar um tratamento de conteúdo com a parceria com a Finkers, que eu já passei por aqui, diferenciado. Pô, se a gente olhar a campanha que a gente fez pré-mundial, tá bem bonita, assim. Cara, e foi um ensaio muito legal, elas com aquelas perucas, tipo, sabe, dos tempos antigos da Inglaterra, tomando chá, fazendo o dedinho brasileiro. Cara, ficou legal demais. E com uma baita qualidade de conteúdo, assim, estúdio, foto, iluminação. Cara, ficou impressionante e a gente vai dar sequência. Qual era a outra pergunta? Um era sobre a dificuldade e a outra, desculpa. E como é realizar a campanha de marketing no futebol feminino? Cara, é extremamente gratificante, assim. Eu acho que a resposta é incrível. Eu costumo dizer, eu fiquei 6 anos fora do clube, basicamente, assim, cara, eu acho que o único projeto que não sofreu sequer um arranhão pela crise reputacional e de credibilidade foi o futebol feminino, assim. Cara, o Corinthians que saiu das páginas esportivas, foi para as páginas policiais, nesse tempo quase todo. Não o tempo todo, mas os últimos 3 anos aí, tranquilamente, muitas vezes. O futebol feminino passou ileso. Então, acho que, cara, é uma modalidade que a gente tem que olhar com muito carinho e dar o valor devido, porque as brabas são, de fato, brabas, cara. Como vocês falaram, é um projeto, basicamente, começou em 2016, em parceria com a Audax, e desde então a gente conquistou 6 Libertadores e quase conquistou o mundo, né? Foi para prorrogação contra o Arsenal, que é muito, assim, tem uma estrutura muito maior. E é um investimento de muito mais tempo. Exato. E só para lembrar também, né? Mandou o técnico para a seleção brasileira, vários jogadores para a seleção brasileira, diretora, e várias jogadoras para o mundo, né? Inclusive para os Estados Unidos, para os principais centros onde o futebol feminino sempre foi forte. Os clubes hoje produzem muito conteúdo próprio. Como você enxerga a relação dos clubes e a imprensa nesse novo cenário? Cara, eu tenho 2 opiniões sobre isso. Elas não se contradizem, mas eu acho que o clube, era um caminho sem volta. O clube produziu o seu conteúdo, né? Acho que começou com foto, os clubes começaram a produzir as próprias fotos, e assim, cara, com a pulverização dos meios de comunicação, que antes eram muito concentrados, assim, e a audiência que os clubes naturalmente tinham, e o advento das redes sociais, era normal que os clubes criassem os seus canais como criaram e, cara, enxergassem os assetos que só a gente tem como possibilidade para explorar não só a relação com o torcedor, mas também transformar em plataforma de mídia e geração de receita. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, cara, a imprensa, e aí acho que o Valmir está aqui, acho que, né, há mais tempo que eu, ele pode exemplificar ainda mais, cara, a juniorização e o enxugamento das redações. Então, cara, as redações dos veículos de comunicação, dos grandes veículos, antigamente, cara, tinham muito mais profissionais sêniores do que tem hoje e um número muito maior de profissionais. Então, assim, cara, todo o treino do Corinthians, de segunda a segunda, se tivesse treino todo dia, tinha vários profissionais de imprensa. Hoje, se você abre um treino do Corinthians, tem vários profissionais de imprensa, mas vários dos grandes veículos, ou melhor, poucos dos grandes veículos estão lá para cobrir. Então, cara, muitas rádios cobrem do estúdio. Cara, as rádios não viajam mais, né? Pô, eu tava na Transamérica com o Valmir, era jogo da fase de grupos do São Paulo, eu falava com o Valmir do estúdio, o Valmir tava no Chile, na Argentina, etc. Depois Japão. Depois Japão, exato. Então, assim, cara, tempos. hoje não acontece mais. E o clube, além de enxergar essa série de possibilidades que aconteceria ou não com essa redução e juniorização das redações, potencializou ainda mais com esse movimento. Então, assim, à medida que a imprensa deixa de cobrir, deixa de estar presente, deixa de fazer imagem própria, o clube vai ocupando um espaço que a imprensa deixou de ocupar. Mas aí há controvérsia, André. Porque é o seguinte, vendo o outro lado também, eu acompanhei muito isso aí. Por exemplo, hoje a gente foi em qualquer estádio de futebol aqui em São Paulo, no Brasil, que seja, você não fala mais com o jogador, alguém lá atrás, um técnico falou assim, hoje eu vou fechar o treino do meu time. Você fala, pô, vem novidade no domingo. O time jogava absolutamente igual. Só que aquilo ali virou agora é lei. Você não vê mais treino. Aí o cara fala assim, o técnico abriu 10 minutos o treino. Aí o jogador tá lá, peteca com a bola e tal. Mas o treino você não vê. Então, como é que o profissional vai a um clube
Se você não pode falar com o jogador, você vê hoje, vou dar exemplo, TV Globo, que ainda é a TV Globo. O cara tá do lado da porta do CT do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, do lado de fora na rua. Você não tem mais a sala de imprensa. Mas, enfim. Agora, para você, o torcedor confia mais no que vem do clube ou ainda vê a imprensa como a principal fonte de credibilidade? Cara, eu acho que vem imprensa, mas hoje a imprensa mais influenciadores. Eu acho que assim, por alguns movimentos e passo longe de concordar com eles, houve, cara, acho que um julgamento público da imprensa nos últimos anos, assim. Acho que muito por conta das redações estarem mais enxutas e júniores. Obviamente que a imprensa acaba cometendo mais erro, esse é um ponto, porque à medida que você tem profissionais mais sêniores, a margem de erro diminui, porque as pessoas são mais experientes, é normal em qualquer profissão. Veja, não é que eu estou querendo falar que júnior e estagiário tem que estar no mercado de trabalho, mas hoje... Mas havia uma mescla, o veterano ajudava e apoiava o que está chegando. E tem que orientar, porque muita coisa não se aprende na faculdade. Eu, na minha faculdade, cara, fiz faculdade entre 2000 e 2003. Não existia digital. A primeira rede social no Brasil foi o Orkut em 2004. Eu já tinha saído da faculdade, eu aprendi na prática. Né? Então, assim, eu acho que muito se deve também a erros, mas eu acho que houve uma descredibilização pública, muitas vezes até por parte de governo, que ajudou a formar uma opinião pública de que muitas vezes a imprensa passa informações que não estão corretas. Acho que se alguém tem responsabilidade na informação, é alguém que responde juridicamente. Eu acho que você ainda pegou lá atrás, até em época de faculdade mesmo trabalhando, falou assim, vai checar essa notícia, vai checar essa informação. Alguém me passou Você tinha fontes de informação? Tá, hoje não. Hoje você... eu acho que tal. Eu acho. E aí veio a tal do fake news que foi para ferrar tudo de vez. Né? E hoje você pode falar o que quiser, é fake news. E a inteligência artificial agora que torna tudo ainda mais desafiador. Então, eu acho, cara... É a imprensa, o clube não... Assim, esse projeto nosso de trazer influenciadores para dentro do nosso guarda-chuva também é no sentido da marca conseguir se humanizar e ter pessoa física falando com pessoa física e ter mais influência. A marca, ela tem influência até a página 2. A pessoa física tem muito mais influência na rede social e a imprensa tem influência por ser a imprensa, teoricamente... ser imparcial, e eu acredito muito na imprensa. Pô, sou jornalista formado, se eu não acreditasse, rasgava meu diploma, até hoje não rasguei. Então, acho que hoje a gente tem vários veículos segmentados que tendem muito mais ao imparcial do que ao parcial do que imparcial, mas acho que a imprensa ainda forma boa parte da opinião. O clube forma pouco ainda. Forma pouco. Ele veicula... Cara, nota oficial é nota oficial, tem um olhar só. Não estou falando que o clube fala mentira, não fala, mas fala sobre o olhar dele. Sim. E na sua visão, você acha que os clubes brasileiros aproveitam bem o potencial das redes sociais? E o que o Brasil faz ou deixa de fazer em relação ao marketing internacional? Cara, eu acho que os clubes fazem bem, cada um dentro da sua estrutura. Eu acho que, cara, é sempre muito bom. Sempre que me perguntam sobre isso, eu falo, cara, a gente precisa entender o tamanho da estrutura de cada time e o tamanho das demandas. É muito fácil falar, puta, cara, aquele clube faz um conteúdo que não é tão bom, mas às vezes, cara, tem uma pessoa para fazer tudo. Então, para uma pessoa é um conteúdo muito bom, cara. Assim, de todos os clubes que eu tenho contato, veja, eu não estou aqui passando pano, querendo fazer amizade, ser amigão, não é isso. Mas os clubes brasileiros, na média, fazem um bom conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Podem fazer melhor, óbvio, desde que o clube tenha um olhar muito mais de que o clube é plataforma de mídia, negócio, aquilo pode gerar receita. O clube não pode ter um olhar beneficente. Vamos montar aqui uma equipe de marketing digital e de conteúdo gigantesca e gerar conteúdo só por engajamento, sem pensar em conversão, sem pensar em como plataforma de mídia, geração de receita. Não dá, é negócio. Se começar a faltar dinheiro no departamento de futebol, porque eles estão investindo na rede social, cara, o torcedor não vai gostar. Beleza, mas eu quero ver bola na rede, né? Não quero ver só a rede social. A rede social é importante. Então, cara, eu acho que assim, tem muito espaço para crescimento, mas o que existe hoje no mercado brasileiro é bastante bom no sentido de engajamento. No sentido de conversão, já não acho tanto, porque, cara, acho que 95% dos clubes ainda deixam em cima da mesa a questão dos dados, a questão de relacionamento, a questão de como converter. Eu não estou generalizando, acho que tem exceções, boas exceções no futebol brasileiro, mas acho que é um caminho para chegar lá. E eu acho que o que peca em relação ao futebol internacional é esse um pouco olhar mais cuidadoso de dados, que hoje a gente tem uma oferta gigantesca de ferramentas para não só construir data lake, como para ativar esse data lake, entender que você está indo a primeira vez ao estádio do Corinthians, eu te ativar com um push notification, de que, olha, bem-vinda, né, ao Química Arena, é a sua primeira vez aqui, vá até a loja e compra a sua camisa com 20% de desconto.
Ou o Valmir tá levando o neto dele, o Salvador, no estádio, falou, pô, eu sei que você tá vindo com o seu neto a primeira vez, a camisa infantil para você hoje tem X% de desconto. Vou levar o Nego Zion. Aí, então assim, cara, não só venda direta, mas em número, pô, fala, cara, puta, que legal que você tá aqui com o seu primeiro neto, passa ali e tira uma foto que a gente vai imprimir para você de graça. Entendeu? Não é só conversão, mas é relacionamento também. Então, isso peca um pouco, mas é um caminho para chegar lá. Bom, para finalizar o episódio de hoje, André, se você tivesse que resumir a torcida corintiana em uma palavra, pensando do ponto de vista de quem trabalha na comunicação, qual seria e por quê? Cara, fiel. Não tem como fugir. Assim, é clichê. Mas fiel, cara, porque a torcida do Corinthians está do lado do time assim, o tempo todo. Pode estar a credibilidade, pode estar passando, não está passando no Globo Esporte, está passando no Datena, mas assim, cara, vai ao jogo, apoia os 90 minutos, canta como ninguém, faz o poropopó, consome e engaja. Assim, cara, acho que a torcida do Corinthians, assim, como corintiano e profissional do clube, também tem outra palavra que é gratidão. Porque, cara, assim, acho que não teria uma torcida melhor para se trabalhar junto mesmo. Eu não vejo outra torcida tão presente e fiel e estando ao clube em todos os momentos como a torcida do Corinthians. Então, eu acho que, cara, como marketing é entender que o torcedor é protagonista, mas a palavra é fiel, sem dúvida nenhuma. Você sabe que quem me levou pro Poropopó a primeira e única vez e tal do Bandeirão, você sabe quem foi, né? Quem? Um tal de André. Quantas joelhadas eu tomei nas costas, saí de lá no intervalo, lembra que eu te falei? Não, vamos lá pra baixo, lá no Pacaembu, né? Porque eu não quero ver aqui no meio do tal do Poropopó. Se os caras fizeram no segundo tempo, minha cabeça parecia o bumbo do Olodum. Muito obrigado, André, pelo papo de hoje. Foi um prazer receber você aqui no Pojor FC, uma parceria da CESP com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Não, eu que agradeço, cara. Edu, obrigado, velho. Mesmo, Obrigado, sucesso na carreira. Muito obrigado. Bem legal, apresentou bem, fez boa dupla com o Valmir. Valmir, meu amigo de vida já, pô. A gente se conhece há 25 anos. Tamo velho já. Mas, cara, é isso. E deixo aqui portas abertas pro Edu, pra turma que tá aqui assistindo. Obrigado a todos pela audiência. Vagnão também. Na medida do possível, atender todo mundo, receber vocês na Neoquímica Arena pra vocês verem a operação de conteúdo digital também. É bastante legal. Acho que pode ser uma experiência bacana pra vocês. Perfeito. Bom, a gente fica por aqui. Nos acompanha nas redes sociais, @PodjorESPM. E também no Instagram, né? No TikTok, no YouTube. É só pesquisar Podjor FC. E obrigado a todos que acompanharam e até uma próxima. Antes de fechar aqui, Valmir, eu só queria falar rapidinho o que tornou esse episódio possível, né? A apresentação ficou por minha conta, Eduardo Tedesco e do Valmir Jorge. Roteiro de Eduardo Tedesco, João Vitor Caputo e Sofia Cavaquita. Produção de Maria Clara Tamer. Mídias sociais, as responsáveis são a Luna Lima e a Luísa Cochran. João Vitor Caputo e Miguel Henrique estão na edição e cortes. A redação é da Sofia Padovan, trabalhos técnicos do Centro Experimental Multimídia da ESPM, produção SESP Wagner Prado, e a supervisão do conteúdo ficou por conta dos professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. É isso, muito obrigado. Valeu. Vai, Corinthians.